Olá, meu aluno objetivo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Lago, sou seu novo professor de Biologia. E para esse nosso terceiro bimestre, nós vamos falar dos artrópodes, de seres ainda invertebrados. E os artrópodes, eles irão se subdividir em 5 grupos distintos. O grupo dos crustáceos, aracnídeos, insetos, diplopódes e quilopódes, ok? Logo depois nós vamos falar, do processo de respiração, reprodução, digestão e todo o processo metabólico, fisiológico e anatômico do grupo dos artrópodes. E uma das características importantíssimas dos artrópodes é que seu corpo, ele geralmente, ele será dividido em 3 partes principais: cabeça, tórax e o abdômen, além de suas circulações sistêmicas feitas ali por suas patas e antenas. Uma característica também muito importante é o processo de muda ou de equídese que eles geralmente fazem, ou quando estão crescendo, ou quando estão modificando sua estrutura corporal. O que seria a muda ou a equídese? Seria a troca dessa carcaça, desse exoesqueleto que ele possui ali sobre o seu corpo. Então, vou te dar um exemplo. Como o meu próprio gafanhoto ele mostra, dependendo do tamanho, dependendo da espécie, ele vai trocar essa equídese, ele vai trocar toda essa estrutura por uma outra carcaça, claro que de forma gradual e sistêmica, mas justamente o objetivo dessa equídese, dessa muda, é dar mais espaço, é dar mais articulação a esse ser vivo. O processo de reprodução dos artrópodes será de forma sexuada, mas a gente sempre abre uma observação no seguinte: reprodução sexuada não tem que ter o acasalamento em si, tem que ter sim a troca de material genético entre macho e fêmea. Ok, meus amores? Sua respiração será de forma branquial e traqueal. Tudo isso vai depender em que ambiente, em que habitat o nosso artrópode vai estar. Uma outra característica que o meu aluno objetivo não pode esquecer é que os artrópodes eles apresentarão um sistema digestivo completo. Um sistema digestivo completo é aquele que apresenta boca, esôfago, intestino e ânus, a destinação final, o processo de excreção. Quando se compara, geralmente algumas questões Enem, eles fazem a diferenciação entre sistema digestivo completo e sistema digestivo incompleto. O incompleto, ele não vai apresentar ânus, como no caso das planárias, que nós já estudamos ou que nós ainda vamos estudar, tá? As planárias, elas apresentam o sistema digestivo incompleto, ou seja, elas não apresentarão ânus. Só que, no caso do grupo dos artrópodes, eles apresentarão, novamente, um sistema digestivo completo. Boca, esôfago, estômago, intestino e destinação final, ânus ou cloaca, vai depender da nomenclatura e do animal. Ok, meus amores? Eles apresentarão geralmente o dimorfismo sexual, nós encontraremos macho e fêmea nos diversos habitats, Eles fazem parte de um nicho ecológico, eles são sim importantes dentro de uma biodiversidade. Agora, o que não pode acontecer em alguns casos é a superpopulação desses animais, desses insetos, porque eles, dependendo do seu comportamento de alimentação, eles poderão até causar grandes danos à vegetação local. Mas, volto a repetir, esses animais eles são indispensáveis aí para o ecossistema. Quando nós estivermos falando do desenvolvimento corporal do nosso animal, ou seja, do processo de equídese e muda, nós temos que lembrar que esse processo é coordenado pelo sistema simplificado nervoso desse animal, ou seja, ele vai apresentar uma massa simplificada encefálica e ele também vai produzir, a partir desse comando central, 2 hormônios,
a equidizona e a neotinina. Esses hormônios, eles participarão, eles ativarão nos artrópodes esse processo de equídese muda, onde iniciarão as 3 diferenciações que ocorrem dentro desse processo. Nós vamos ver que o desenvolvimento desde a fase de ovo-larva vai ser diferente. Nós vamos estudar agora 3 nomenclaturas diferentes. Quando nós estivermos falando do desenvolvimento, nós temos 3 distintos: o ametábolo, hemimetábolo e o holometábolo. Esses processos, eles vão ser diferentes. Você vai ver que no ametábolo não ocorre uma metamorfose direta. O que é uma metamorfose antes da gente entrar nessa característica? Uma metamorfose é quando acontece com a borboleta. A borboleta, ela vai ovo, larva e borboleta. Isso é um processo de metamorfose. Isso é um processo de diferenciação anatômica daquele corpo. Você pode observar que no ametábolo, um grande exemplo disso são as traças que tem nas casas, tá? Nós vamos ver isso no nosso material didático. Desde a fase de ovo, quando o ovo eclode, né? Quando ele se desenvolve e eclode, a traça ela vai apresentar uma mesma característica, ela vai ter aquele formato até o final da vida dela. Quando nós estivermos falando do hemimetábolo, eles apresentarão 3 características durante seu desenvolvimento: ovo, ninfa e imago, que a gente fala que já é o exemplo, a característica já adulta, né? Então nós falamos que a ninfa é ainda uma fase intermediária dentro desse processo de metamorfose. Quando nós estivermos falando do último processo, e não menos importante, que é o processo holometábolo, esses insetos passarão por 4 processos diferentes, que é o processo de ovo, lagarta, crisálida e a borboleta, o inseto artrópode completamente na sua maturidade. Vale ressaltar o seguinte, meu aluno: isso acontece em certos estágios de vida do animal. Isso não vai ser, por exemplo, instantâneo. Ela não vai passar de um estágio para o outro, mas ela vai, no decorrer de sua vida, alcançando a maturidade. E eu espero que vocês tenham aprendido e gostado da nossa aula de hoje, gente. E até a próxima!